Oi, boa noite. O pessoal tá entrando. Então, a prova aí vai ser dia 17 de março. Lembrando, de manhã, né? É a prova objetiva. De tarde ali é a prova discursiva. A gente tem que sempre treinar bem a discursiva, porque ela consegue salvar muita gente. E às vezes a gente acha que não é tão bom, né, em discursiva, e acaba ali se surpreendendo e ganhando bastante nota na parte da tarde. Só lembrando, tá? O pessoal aí essa semana enviaram algumas perguntas pra gente em relação a liminar. A primeira vez que eu fiz a prova, eu consegui fazer com liminar, tá? Então, às vezes, vale a pena tentar, se você se sente preparado, se você quer arriscar, conhecer a prova, e aí tá no internato ou já terminou, só que não tem o diploma, vale a pena tentar ir com a liminar, tá bom? A minha liminar deu super certo, não caiu. Conheço pessoas que conseguiram fazer a primeira e a segunda etapa com liminar. Então, firmes e fortes. Hoje nós vamos falar sobre complicações pós-operatórias, né? Complicações cirúrgicas. Então, lembrando, nenhum procedimento cirúrgico tá livre ali de complicações. Por mínimo que ele seja, ele sempre tem as complicações, ele corre o risco de ter algumas complicações, tá? E dentro dessas complicações, nós temos algumas classificações. Então, quais são as classificações? Tem aquelas complicações imediatas, tem as complicações mediatas e tem as complicações tardias. Agora, explicando cada uma dessas complicações. As complicações imediatas, já fala imediatamente. Então, a gente pensa ali nas primeiras 24 horas após a cirurgia. As complicações que surgirem são de classificação imediata. Já as classificações mediatas, né, são as complicações mediatas são ali as complicações que acontecem até os 7 dias, né, pós-cirurgia. E as tardias, elas são aquelas complicações que ocorrem após a retirada dos pontos e a alta hospitalar definitiva. Então, essas aí são algumas classificações em decorrer do tempo. Agora, elas podem ser tanto gerais, especiais e específicas. O que são as complicações gerais? São aquelas complicações que acontecem ali com qualquer paciente, independente do tipo ali de procedimento cirúrgico. As especiais, ela comete pessoas com condições clínicas prévias às cirurgias. E as específicas estão relacionadas ali com aquele tipo específico de cirurgia, de procedimento que o paciente foi submetido. Beleza? Então, agora eu vou falar sobre algumas complicações, né? Algumas doenças ali que a gente... Sinais, sintomas ali, síndromes, para ser mais específico, que a gente pode apresentar após a cirurgia. Tá? O primeiro, febre, tá? Então, a febre ali no período perioperatório, a gente já pensa ali numa infecção pré-existente ou pode ser também por alguma reação ali à droga ou transfusão, tá? Então, algum medicamento que esse paciente recebeu ou ele recebeu transfusão sanguínea, então a gente tem que pensar nisso. Ou alguma infecção que ele já deveria ter antes de ter realizado o procedimento. Então, dentro ali, né, do pós-operatório, o que a gente tem? A gente tem a hipertermia maligna, tá? Esse é um tema, assim, bem importante que pode vir ser abordado aí no Revalida. E o que é hipertermia maligna? Ela é uma síndrome muscular hereditária, tá? Ela é fármaco-induzida. Geralmente, ela é induzida por anestésicos inalatórios, principalmente ali por succinilcolina. Então, a gente vê que a pessoa pode vir a ter uma hipertermia maligna. Mas o que é isso, né? O que acontece? Os canais de cálcio, eles vão acabar abrindo, né? Então, ocorre essa abertura de canais de cálcio e ocorre ali um influxo de cálcio. Então, esse cálcio, ele vai ficar saindo, vai ficar entrando, e o que isso
ali através dos canais dele, né, dentro do músculo. E o que vai acontecer com isso? Começa a ocorrer contrações musculares que elas não vão cessar. Então, vai ter várias contrações musculares ao mesmo tempo, tá bom? E o que mais que a gente pode ter? Pode ter hipertermia, né, o aumento ali da temperatura, hipercapnia, né, levando ali uma acidose, e a rabdomiólise. Por quê? Porque a gente vai ter a perca de potássio e a perca de enzimas musculares. Então, leva ali a afetação renal também, e afetação, né, afetação muscular, e em consequência disso, a gente pode ter até uma afetação renal. Qual que é o tratamento? Simples. Cessa ali a exposição desse paciente, faz o resfriamento, se necessário a gente administra o bicarbonato e não esqueçam desse nome, dantrolene, tá? Que é um medicamento que a gente vai usar em caso de hipertermia maligna. Então, dantrolene, não esquece disso. E agora febre, que aparece ali de 24 a 72 horas pós-operatório, né? Não é mais perioperatória, pós-operatório. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar em atelectasia, tá? Por hipoventilação, por medo de respirar. E o tratamento, a gente faz ali uma fisioterapia, indica uma fisioterapia respiratória para esse paciente. Beleza. Então, a atelectasia é uma das complicações que a gente pode pensar ali de 24 a 72 horas. Qual que é a outra complicação? Infecção necrosante da ferida, ou por Streptopiógenes ou por Clostridium perfringens, tá? Então, então, dentro ali das 24 a 72 horas, a gente pensa atelectasia e infecção necrosante de ferida. Agora, infecção, né? A infecção em si, após 72 horas, né? 72 horas após a cirurgia, a gente já pensa ali numa infecção de ferida operatória, geralmente causada por Staphylococcus aureus, ou infecção do trato urinário. Então, se o paciente ele tiver, né, com uma sonda vesical, a gente tem que ver essa sonda vesical, tem que analisar, porque esse paciente pode apresentar uma infecção do trato urinário ou até mesmo uma pneumonia, esse paciente pode estar apresentando. Outra complicação após as 72 horas, é a parotidite supurativa, também causada pelo Staphylococcus aureus, e ela é mais frequente ali no sexo masculino, tá? Em idosos que tem ali má higiene bucal. E outra complicação, né, que a gente conhece bastante, que é a trombose venosa profunda. Agora, vamos falar um pouquinho sobre complicação de ferida operatória, tá? Então, quais são os tipos de complicações que nós podemos ver ali? O seroma, né, é um tipo de complicação, o hematoma, a deiscência aponeurótica e a infecção em si da ferida pós-operatória. Então, o que é o seroma? O seroma, ele vai ser ali uma coleção de linfa no subcutâneo. E como que a gente vai prevenir isso? Através da colocação de dreno. Então, essa paciente, ela pode vir ou não ali apresentando uma sensibilidade, né, uma dor local, e ela vai falar que vai estar drenando um líquido claro. E aí a gente já pode pensar em seroma. A prevenção, colocação de dreno, e o tratamento é a compressão ou aspiração desse seroma. Agora o hematoma. Então, o hematoma é a coleção de sangue coagulado. Como que a gente faz o tratamento? A gente vai reabrir essa ferida e se um hematoma volumoso, a gente vai ter que drenar essa ferida, tá bom? E agora os riscos, né? A gente tem um risco ali, como formou esse hematoma, a gente tem um risco de infecção e até de hérnia pós-cirurgia. E a deiscência aponeurótica, que é outra complicação ali de ferida pós-operatória, que vai acontecer o quê? Um defeito no músculo aponeurótico. E aí a gente sabe, né, que tem um risco de causar evisceração. O que a gente vai ver geralmente nas questões que vierem abordando sobre deiscência aponeurótica? Água de carne, né? Então aquela água meio avermelhada.
Sempre que na questão falar assim, água de carne, a gente já pensa ali em deiscência, tá? Então, vai ocorrer saída de secreção clara a partir ali do 7º dia pós-operatório. Infecção da ferida operatória. Essa infecção da ferida operatória, ela pode ocorrer ali até 30 dias após o procedimento cirúrgico. E ela geralmente é causada pelo Staphylococcus aureus, tá? Ela pode ocorrer em até 1 ano se tiver colocação de corpo estranho. Tá, um exemplo disso é a colocação ali de próteses, né? Lembra lá em hérnias, né? A colocação de tela. Então, sempre a gente pensa numa complicação ali mais tardia, né? Após 1 ano pode ter a complicação dessa ferida. E a gente tem a classificação dentro da infecção da ferida operatória. Então, tem a superficial, a profunda e a de órgãos e cavidades. Na superficial, a gente tem ali a afetação da pele e do tecido subcutâneo. O que a gente vai ter, né? O que esse paciente vai apresentar? Então, esse paciente ele vai vir apresentando febre, dor, flogose e drenagem purulenta, tá? O que a gente faz? Nesse caso, a gente tira os pontos e drena e lava essa ferida, tá? Agora, a profunda, ela já é ali a afetação da camada muscular. Então, a gente tem os mesmos sintomas de antes, febre, dor, flogose e drenagem purulenta, né? E, além disso, a gente tem também, pode ter as crepitações. Essas crepitações, a gente tem que pensar já ali, né, na afetação da ferida operatória, da ferida cirúrgica. Então, a gente tem que avaliar bem essa região. E o tratamento é a mesma coisa do anterior. Retira os pontos, drena, lava. Só que aqui, né, como ela é mais profunda, a gente usa ali a utilização de antibióticos. Agora, afetação de órgãos e cavidades. Então, a gente tem febre, tem distensão abdominal e tem toxemia. Qual é o tratamento? Antibiótico e drenagem, tá? Então, só recapitulando, lembrando, as complicações cirúrgicas, como que elas são classificadas? Imediatas, mediatas e tardias. Imediatas até 24 horas, mediatas até 7 dias e tardias ali acontecem após a retirada do ponto e após a alta definitiva desse paciente, a alta hospitalar. Aí elas podem ser gerais, especiais e específicas. As gerais acontecem em qualquer pessoa, independente do tipo de procedimento cirúrgico. As especiais ocorrem naquelas pessoas que já tinham alguma comorbidade, alguma afetação antes de realizar a cirurgia. E as específicas é específico de cada procedimento. Uma das complicações pós-cirúrgicas que a gente tem é febre. Dentro dela, a gente divide no perioperatório e o pós-operatório. Dentro do perioperatório, a gente pensa ali numa infecção pré-existente, tá? Ou a reação a alguma droga que esse paciente foi exposto, ou a transfusão. Dentro, né, do perioperatório, a gente tem hipertermia maligna, que a gente vai ter ali a abertura dos canais de cálcio, então a gente tem contracturas musculares. Essas contracturas musculares vão levar à perca de potássio, fazendo assim com que esse paciente tenha rabdomiólise e tenha ali uma hipercapnia. Ok. Como que a gente vai fazer o tratamento, a conduta desse paciente? A gente faz a conduta através, né, da exposição desse paciente. Então, vai tirar esse paciente, né, da exposição dele, cessa a exposição, o resfriamento, bicarbonato se necessário e não esquecer do nominho super importante que vai aparecer lá na alternativa para você, dantrolene, tá? Não esquece disso. E aí tem as complicações ali de febre, de 24 a 72 horas, a gente pensa em atelectasia, infecção necrotizante da ferida, tá? Após as 72 horas, a gente pensa em infecção da ferida, pensa também em parotidite supurativa e trombose venosa profunda. Agora, a complicação específica, né, de cada ferida operatória. Então, tem o seroma, tem o hematoma, tem a deiscência, né, que é a água de carne. Sempre que a gente vê isso aí na alternativa, água de carne, a gente pensa na deiscência.
E a gente tem ali a infecção da ferida operatória. Lembra que ela pode se dividir em superficial, profunda, de órgãos e cavidades. Então, a superficial não precisa de antibiótico, é só tirar os pontos ali, drenar e lavar. Já a profunda, a gente precisa de antibiótico. E a de órgãos e cavidades, a gente precisa do antibiótico e da drenagem, tá? E lembrando, em casos de corpos estranhos, né? Por exemplo, a tela, próteses, essa complicação ela se estende aí por até 1 ano. Então, se ela apareceu dentro de 1 ano após a cirurgia, a gente já classifica ela ali como uma infecção de ferida operatória, tá? Pessoal, essa foi a live dessa semana. Semana que vem a gente tem outra live. Qualquer coisa, podem estar mandando mensagem. E é isso, viu? Bons estudos. Quem vai fazer a prova aí, bom preparo, boa prova para vocês. E até terça-feira que vem. Beijão, até mais!